tudo bem, amor? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo certinho? Tudo ótimo. Vamos que vamos, gente. Começar esse programa que ele tá quente, pegando fogo hoje. Ó, tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todos os dias, sempre um entrevistado bacanérrimo, sempre uma pessoa que faz a diferença na nossa região, sempre uma pessoa que faz diferença na sua vida, sempre um tema relevante, atual, que possa te inspirar a viver melhor na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida em geral, né? E hoje não vai ser diferente, hoje é daqueles temas, gente, daqueles cabeludo mesmo, viu? Me aguardem. Começa agora, Acontece Lá em Casa, uma conversa inspiradora sobre família, bem-estar e qualidade de vida, com Gabi e a psicóloga Beth Monteiro. Ai, me dá até raiva o assunto de hoje. Rai, você tem, eu devia ter te pedido antes, mas você tem aquela música Entre Tapas e Beijos aí? Bruno Marrone. Combina muito com o tema de hoje. Oi, Leandro Leonardo? Eu sou ruim de música sertaneja. Mas é que essa música tem tudo a ver com o tema de hoje. Você acha ela aí? Perguntaram pra mim. Essa música estão começando Acontece Lá em Casa com Entre Tapas e Beijos, fazendo uma brincadeira com um assunto muito sério, que é pra vocês gravarem de uma vez por todas, que violência doméstica não é algo normal, não é algo aceitável dentro de uma família, tá? Uma bofetada não magoa ninguém? Magoa sim. Mulher gosta de apanhar? Não. Mulher gosta de sofrer? Não. Quanto mais me bate ou me maltrata, mais eu gosto de ti? Que é isso? De onde começou a brotar tanta ignorância? O que é que faz com que ideias como essas ainda estejam tão presentes na nossa sociedade, gente? Então, para falar sobre violência doméstica, eu já falei sobre esse assunto uma vez. Esse assunto foi debatido com o pastor Valtenor, que é uma pessoa da igreja, voltada para a família, com uma visão voltada para a igreja. E hoje eu vou falar sobre violência doméstica com uma pessoa especialista no assunto, uma pessoa técnica, uma pessoa que convive com isso todos os dias. Não, ela não foi violentada. Ela é Leonélia Pereira, advogada, mediadora judicial, presidenta da Comissão da Mulher e advogada da OAB Irecê. Bem-vinda, Leonélia. Pode tirar essa música. Essa música me dá raiva. Entre tapas e beijos, não, gente. Tudo bem, Leonélia? Tudo bem, Gabi? Acontece Lá em Casa. Bom dia pra você, bom dia, Rai, a todos os ouvintes da Caraíbas FM. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa pela primeira vez, que eu já acompanhei algumas vezes. Sim. E um prazer estar aqui pra tratar desse assunto. Esse assunto, gente, eu vou revisitar várias vezes, tá? Então, volta e meia você vai escutar um programa sobre violência doméstica. A gente olhando esse tema sobre vários aspectos. Inclusive, na semana que vem, vou comentar de novo sobre isso, só que com a doutora Beth, aqui ao vivo no nosso estúdio, respondendo as dúvidas das mulheres e dos homens também, porque não é só mulher que sofre violência doméstica, é homem, é criança, é vô, é qualquer pessoa da família. Hoje, por acaso, vamos focar um pouquinho mais nas mulheres, mas é um programa muito importante para os homens ouvirem, claro, né? Quem sabe cai umas fichas aí na nossa cabeça, a gente muda para melhor. Leonélia, nos ajude a entender um pouquinho mais da violência doméstica. Violência doméstica é só abuso físico? Não. É muito importante a gente definir isso, porque até 2006, no Brasil, a gente não tinha nenhuma legislação que tratasse desse assunto de forma mais específica, embora o Brasil já fosse signatário de vários tratados internacionais que tratam do assunto. A partir da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, veio bem descrito, bem caracterizado 5 tipos de violência. Então, a lei não trouxe crimes novos. Os crimes são os mesmos que já tinham no Código Penal, embora ela traga um tratamento diferenciado quando esses crimes ocorrem dentro do contexto doméstico e familiar. Então, o artigo 7º da Lei Maria da Penha traz, que são tipos de violência. Primeiro, a violência física, que é a primeira violência que a gente visualiza quando ouve essa palavra, né? Que é essa violência que deixa marcas no corpo, que atinge a integridade física, a saúde, que coloca a vida da pessoa em risco. Sim. E ela vai acontecer através dos crimes de lesão corporal, dos crimes de
tentativa ou crime consumado do feminicídio, que passou a ser tutelado dessa maneira a partir de 2015. Os crimes de provocação de aborto, qualquer crime que venha a provocar agressão à integridade física e à saúde, como o crime também de periclitação da vida e da saúde, que não é um tipo penal muito conhecido, mas que também acontece quando a pessoa é exposta a algum tipo de risco à sua saúde. Tá. Outro tipo de violência que é muito comum, que geralmente acompanha todos os outros, é a violência psicológica. Como acontece a violência psicológica? Então, embora não atinja a integridade física da pessoa, então você não toca num fio de cabelo, mas tem comportamentos que vão atingir o equilíbrio emocional, a saúde emocional da pessoa, através de ameaças, de constrangimentos, de situações que tiram realmente o equilíbrio, através dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, ou mesmo do crime de tortura, que a gente também se refere muito à tortura pensando na tortura física, mas também à tortura psicológica. Então, ela pode provocar doenças diversas. Eu me lembro que já recebi várias situações de mulheres que faziam acompanhamento psiquiátrico há anos por problemas de depressão, de transtorno bipolar e outras enfermidades derivadas de uma relação de violência de muitos anos. A pessoa às vezes está dentro de um relacionamento, está sofrendo, não agressão física, apenas emocional, ou seja, se sentindo menor, inferior, menosprezada, triste, para baixo, sem valor, muitas vezes maltratada mesmo, né? Xingada e tratada de forma rude, com palavras violentas, com tom de voz violento e achando tudo isso normal, achando que é porque o relacionamento já não é mais aquele relacionamento do começo. E aí fica aquela história, não, mas ele não me bate. Ah, pelo menos ele não me bate. E aí tem essa dificuldade migalha, né, de caracterizar essa dificuldade de caracterizar aquele ato como violência quando não há violência física. Então, a violência psicológica, ela é às vezes muito difícil de ser compreendida como uma violência até por parte da vítima, muitas vezes. Aí vem as outras que também não atingem a integridade física, como a violência moral, que é muito parecida com a psicológica, embora ela trate de outra situação. A violência moral é o tipo de comportamento que vai buscar ofender a pessoa. Tá. Então, a violência psicológica vai tentar atingir o equilíbrio emocional através das ameaças e dos constrangimentos, né? E constrangimentos ilegais diversos. No caso da violência moral, a ofensa, ela pode ser, a gente trata de duas, o direito penal divide em duas honras, a honra objetiva e a subjetiva. A honra objetiva é o que a comunidade pensa de você. Então, se eu faço um comentário de uma coisa que te ofende e que as pessoas passam a ter uma visão negativa sobre a sua pessoa, eu ofendo a sua honra objetiva, que é o que a sociedade pensa de você. E a honra subjetiva é o seu íntimo, é a sua moral, é a forma como você se vê enquanto sujeito. Então, o crime de calúnia, por exemplo, que é quando eu acuso a pessoa de cometer um crime, ele ofende das duas maneiras, porque socialmente você passa a ser uma pessoa vista como alguém que cometeu um crime, isso é uma coisa negativa. E você se sente mal também com isso, então é a honra subjetiva. Então você não pode expor ninguém publicamente. Não. Né? E no caso da calúnia, se trata de uma mentira relativa a um crime. Na difamação, que é bem parecida, a pessoa é acusada de cometer um ato que, embora não seja crime, é reprovado socialmente. Por exemplo, se uma pessoa tem um relacionamento e o seu marido ou namorado espalha para a comunidade em que ela se relaciona que ela o traiu, sendo isso mentira. Trair a pessoa, adultério, já foi crime no Brasil, mas não é crime. Então, ela vai ter vai sentir a reprovação da comunidade por conta daquilo e vai se ofender também. Então, isso é a difamação. Entendi. E a injúria, que é um terceiro tipo penal também relativo aos crimes contra a honra, é quando a ofensa é apenas a pessoa. Então, aí ele vem através das palavras de baixo calão, dos adjetivos pejorativos, dos xingamentos, que são coisas que visam atingir diretamente a autoestima da pessoa. É muito comum. Dentre esses três, os mais comuns entre os crimes de violência doméstica são a difamação e a injúria. A calúnia é menos comum, mas também acontece. Então, mais difamação e injúria que acontecem dentro desse contexto. Ô, Leonélia, gente, hoje você que entrou agora no Acontece Lá em Casa, hoje eu recebo Leonélia Pereira, ela é advogada, mediadora judicial, presidente da Comissão da Mulher e advogada da OAB Irecê. Estamos falando da violência doméstica pelo ponto de vista técnico, que já falamos pelo ponto de vista da igreja, já falamos pelo ponto de vista da psicologia e hoje a gente está um pouquinho mais técnico e eu sempre vou falar sobre esse assunto, gente, não vou cansar de falar sobre esse assunto, porque assim, é uma coisa que tem que parar
parar de acontecer. E as pessoas têm que ter consciência que aquilo está acontecendo. Sim. Porque muitas vezes, muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas que sofrem violência doméstica, inclusive crianças coitadinhas que não tem muito como se defender, têm que conviver com aquilo e às vezes nem sabem que estão passando por aquilo, né? Verdade. Então esse programa é informativo nesse nível. E é muito importante, Gabi, desculpa te interromper, Imagina. que você tenha trazido diversas visões a respeito do assunto, por ser um assunto extremamente complexo. Ele atravessa diversas áreas do conhecimento e das vivências. Então, as igrejas muitas vezes são o lugar onde as mulheres procuram ajuda. Porque ela não tem coragem de ir à delegacia, porque o marido vai saber, ela não pode contar pra ninguém, mas ela tem a vivência ali no grupo da igreja. E muitas vezes a igreja ajuda, tem vezes que não ajuda, às vezes quer manter a família a todo custo. Mas muitas vezes a igreja, como eu já vi situações de pessoas que eu acompanhei, foi no grupo da igreja que ela encontrou apoio, nas amigas, no líder religioso, pra conseguir romper com aquela situação de violência. Então, esses grupos, eles são muito importantes. Sim. Pra ajudar a mulher a romper com o ciclo da violência. Grupos de apoio. Grupos de né, que apoio. que... A gente tem que criar nossas redes, porque muitas vezes a família não apoia o rompimento do vínculo. Então, é no grupo da igreja, é na reunião da escola do seu filho, é ali num grupo do seu bairro, numa associação, que a pessoa vai conseguir tecer redes e perguntar a alguém que tenha uma informação, de procurar um profissional que possa ajudar, de acompanhar até um órgão da assistência social, porque às vezes a pessoa não quer registrar a ocorrência, mas quer buscar outro caminho, quer fazer um divórcio. E existem outros caminhos que podem ser buscados, mas a pessoa sozinha, muitas vezes, ela não consegue chegar até esses lugares. Você falou nessa sua fala, você falou umas 400 coisas importantes aí, que se eu fosse mais rápida para escrever, eu ia te perguntar sobre todas. Mas uma que ficou aqui bem na minha cabeça, Leonélia, foi o seguinte: vale a pena manter a família a qualquer preço? Que família? Um lugar, a gente pensa assim, a nossa casa deveria ser o lugar onde a gente se sente melhor, onde a gente se sente mais seguro e segura, né? Mas se dentro dessa família passa a acontecer violência, se aquelas pessoas dentro daquele ambiente não têm a sua vida, a sua integridade física, a sua saúde física e mental, a sua honra, a sua dignidade sexual, o seu patrimônio preservados pelos próprios entes da família, isso não é mais uma família. Então, esse discurso de manter a família a todo custo, ele é um discurso baseado nessa ideia machista, patriarcal da nossa sociedade, para penalizar a mulher, para que ela continue carregando aquele fardo sozinha e não rompa com o ciclo. Então, muitas vezes o que a gente percebe principalmente nas situações onde não há violência física, porque eu falei dos 3 tipos e ainda tem a violência sexual e a violência patrimonial, que também acontecem nessas situações, que é muito difícil de comprovar judicialmente, porque muitas vezes as testemunhas foram apenas os filhos. E aí, quando se põe em dúvida a palavra da mulher e não o que o agressor tenha feito, quando não existem marcas. Então, o que acontece? Não, volte para sua casa. Converse melhor, nada, vocês vão fazer as pazes, amanhã tá tudo de boa. A gente ouve muito dessas coisas, infelizmente. Então, acaba que, muitas vezes, essa família, entre aspas, ela é mantida a custo da vida daquela mulher. Às vezes, aquela situação era pequena e podia ter sido resolvida na primeira vez que ela buscou ajuda, e como ela não recebeu essa ajuda, que é o que a gente chama de revitimização, de violência institucional por parte do órgão onde ela buscou a informação, ela vai voltar para lá. E a próxima vez que esse ciclo rodar e ela sofrer outro ato de violência, essa violência vai ser mais grave, porque o agressor já viu que não aconteceu nada com ele. Então, a sensação da impunidade dá poder a quem agrediu e diminui a possibilidade de quem foi agredida de reagir àquela situação, e a pessoa vai entrando naquele sentimento de que ela é obrigada a tolerar aquilo. E a gente não pode aceitar isso. Leonélia, você está falando de um ciclo, né? Eu queria que as pessoas... O pastor Valtenor falou também desse ciclo. É uma coisa muito importante que as pessoas entendam, né? Porque tem muitos relacionamentos, gente, que são muito baseados naquela coisa assim, a gente briga muito, mas quando a gente faz as pazes é ótimo. E aí o relacionamento vira essa coisa de... Entre tapas e beijos. Que é o tapas e beijos, que eu botei a música no começo, que foi uma brincadeira, mas que foi um sarcasmo, na verdade, né? Eu tô tirando sarro com uma coisa muito séria, que é para ver se a gente entende de uma vez por todas. Muitas vezes o relacionamento fica bom e aí a gente fica vivendo de migalhas, né? Putz, mas fazer as pazes foi tão bom, foi tão legal, melhorou, agora vai ser para sempre. E aí esse ciclo volta.
Por que a vítima tem tanta dificuldade de deixar as relações abusivas? A primeira coisa que a gente percebe nas situações de violência doméstica, um fator que mais impede, pelo menos nas situações que eu já pude perceber de perto, é a questão da autoestima e da dependência emocional que existe da vítima, da mulher vítima de violência, com o seu companheiro, namorado, agressor. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa, ela se sente incapaz de reagir àquela situação, porque ela já teve sua autoestima tão destruída, ela já passou tanto tempo ouvindo aquelas coisas, que ela acredita que ela é aquilo e que o lugar dela é aquele. A pessoa tá sentindo o cocô do cavalo, do bandido, ela não tem coragem, ela não se acha outra coisa além disso, ela tá tão péssima que ela não consegue nem achar que o cara tá errado. Por isso que eu costumo falar que ela é uma coisa de você se chicotear, né? Isso. Tipo, eu mereço isso, eu mereço Então é a dependência emocional. Então, muita gente acha que a maioria das mulheres não rompe com o ciclo da violência por conta da dependência financeira, que é muito comum ainda. Mesmo em 2018, embora a gente saiba que quase 40% das famílias hoje no Brasil são chefiadas por mulheres. Mas ainda existe muito a dependência financeira. Só que a mais importante, a que mais motiva a pessoa a não romper com o ciclo é emocional. Porque a pessoa tá ali, ela sofre a violência, ela tá vendo que a situação é séria, mas ela não se sente capaz de romper com aquele ciclo e ela acha que ela não vai conseguir viver longe daquela pessoa ou que ela não vai encontrar outra pessoa, porque é isso que ela tá ouvindo o tempo inteiro e ela internaliza. E tem medo do novo também, né? Porque Sim. Por mais que seja uma situação desconfortável, a gente tem uma coisa de ficar na zona de conforto, né? É Não engraçado. Não tem conforto. Não tem conforto nessa zona de conforto. Mas zona de conforto é o quê? É aquele lugar conhecido. Isso. Que você já conhece, que você já sabe as reações. É por isso que eu puxei esse assunto dos ciclos, né? Você já conhece a história. Você tá tudo bem na relação, ela vai ficando ruim, vai ficando ruim, vai ficando ruim. Você sofre um abuso físico ou emocional, fica péssimo, depois você faz as pazes, fica bom. Aí vai descendo, vai descendo, vai descendo e acontece de novo. Como é que funciona essa questão dos ciclos? Pra gente entender um pouco e de repente poder se precaver, né? Quem tá sofrendo isso em casa. Conta pra gente, Leonelli. Isso que você fala da zona de conforto, com aspas bem grandes, né? Parênteses, aspas. O que é que acontece? A zona de conforto é o lugar conhecido. Então, acontece tanto da mulher já saber lidar, já conhecer aquele trâmite todo ali da violência dentro da sua casa, que às vezes acontece a pessoa romper com um ciclo de violência em um relacionamento e às vezes entrar em outro relacionamento e acontecer a mesma coisa. Porque muitas vezes ela veio de uma família onde a mãe, a tia, alguém já era agredido naquela situação e a pessoa já conhece aquilo e muitas vezes acaba caindo numa situação semelhante. E aí, voltando lá para a história do Entre Tapas e Beijos, é interessante, já que a gente tá numa rádio, você ter se reportado a essa música e a gente vê o quanto a nossa música naturaliza e banaliza essas relações de violência e trazem muitas mensagens dessa natureza como se fossem normais, como se fossem é assim mesmo, como se fosse uma coisa que não mudasse. E aí a gente vai pensar na questão do ciclo da violência. Então, a violência doméstica, em sua maioria dos casos, ela não acontece o tempo inteiro. Ela passa por momentos. E aí, esses momentos de mais intensidade ou de menos intensidade é que vão fazendo a pessoa, muitas vezes, recuar na ideia de buscar ajuda, de fazer uma denúncia, de se separar. Então, começa ali naquela coisa da discussão, e aquela discussão vai crescendo, e vem os xingamentos, as palavras de baixo calão, e às vezes esse episódio vai crescendo de tal forma até culminar num episódio, por exemplo, de violência física. Só que aí depois, muitas vezes acontece da pessoa se arrepender, pedir desculpa, fazer um monte de promessas. Eu tava com a cabeça quente, é porque meu time perdeu, eu tava bêbado. Que é uma coisa bem comum também. Não, é porque eu tava bêbado. Isso não vai mais acontecer. Mas peraí, bebida é uma desculpa aceitável? Não é uma desculpa aceitável. Mas acontecem muitas situações em que o agressor estava alcoolizado. Mas o que a gente sabe é que tanto o álcool quanto outras substâncias psicoativas, o que elas fazem é tirar o nosso filtro do que a gente pode ou não pode fazer. Então, mas não é uma desculpa. Continua sendo a mesma coisa, só estamos sem filtro, né? Inclusive, a lei não considera isso como uma situação que vai eximir
o autor dessa violência. Muitas vezes é até agravante do crime. Então você, toda vez que chega em casa, o cara ou a mulher bebe, chega bêbado e agride a mulher, ou agride o marido, ou agride a criança, isso não é aceitável. Claro que não. Remédio para bebida, banho gelado. Bêbado, e aí você fala, realmente, ele não sabia o que estava fazendo. Eu não me lembro de nada. Isso não deve ser... Remédio para bebida é banho gelado, é açúcar, engolve. Bater não é remédio para passar euforia de álcool. Pelo amor de Deus, não tem cabimento. Leonela, eu fico pensando, a pessoa chega bêbada, ela agride a mulher ou o filho, aí ela alega no dia seguinte, toda arrependida, que ela estava sob efeito de drogas e que não lembra de nada. E aí, ela pode matar e não lembrar de nada, né? Você não teria medo de conviver com uma pessoa assim por mais tempo? Mulher, homem, sei lá, você que tá passando por essa situação em casa. Eu teria muito medo. É tipo praticamente dormir com o inimigo, né? E duas personalidades, né? Duas personalidades, que a pessoa é uma pessoa quando tá sóbria e vira outra pessoa quando tá bêbada, e essas pessoas não se comunicam. Como assim? E elas não têm culpa. Aí eu já acho que é psicopata. Aí já entra em outro... complicado, viu? E essa situação que você me perguntou do ciclo, quando passa por esse momento, né? Passou da tensão pela explosão e chega a lua de mel, que é vem os pedidos de desculpa, as promessas, não vai mais acontecer. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa acredita. Tem situações que eu já atendi, pessoas que me procuraram no primeiro momento que tinha sofrido essa violência. E aí veio esse momento, né? Do pedido de desculpa, das promessas, da lua de mel. E que realmente não aconteceu mais. Porque ele viu que ela buscou ajuda, que ela pediu intervenção. E aí ele viu, a coisa é séria. Ela vai chamar a gente pra entrar nessa história e eu vou me dar mal. E aí, às vezes, o que acontece, se a pessoa busca ajuda logo, muitas vezes rompe ali. Só que quando a pessoa não busca, e aí passa um tempo, às vezes, o que acontece, a tensão volta. E quando a tensão volta e cresce e passa de novo pela explosão, geralmente esse episódio ele vem maior do que o anterior. Então, toda vez que esse ciclo rodar, que inclusive tem uma pesquisadora da área de saúde, uma norte-americana, Lenore Walker, que ela fala de síndrome da mulher espancada, que é justamente falando desse ciclo e de perceber no corpo da pessoa que ela tem marcas de idades diferentes. Ela tem marcas de datas diferentes, porque a gente sabe que um hematoma, uma equimose, ela fica bem escura e ela vai clareando no decorrer dos dias. Dentro de 30 dias ela desaparece. Só que aí já tem outra marca de outro dia, e aí ela tem marca de 30 dias, ela tem marca de 2 dias. Olha isso, gente, a mulher passa a ter um calendário de agressões na pele, né? Porque ela tem agressões de vários dias diferentes. E esse baixo astral, essa energia que se puxa para dentro de uma família inteira, né, Leonélia? Eu vou ler uma mensagem aqui que a OAB Subseção Irecê mandou para você. Eles estão dizendo assim: doutora Leonélia Pereira é presidente da Comissão da Mulher da OAB Subseção Irecê e à frente da comissão. Orgulha a advocacia local com seu engajamento, coragem e luta em um trabalho que beneficia, esclarece e conscientiza toda a população, contribuindo para a sociedade mais igualitária. Parabéns pela entrevista. Era para chorar? Se era para chorar, vocês conseguiram, viu, OAB? As gente, duas, obrigada. Tanto jornalista quanto entrevistada. Muito bacana você ter esse reconhecimento, muito bom. Quando eu recebo aqui no meu programa pessoas assim que, né, se envolvem até pessoalmente, mais do que profissionalmente nos problemas. Eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso para você. É difícil manter o distanciamento que todo mundo tem, o distanciamento profissional, quando você atende assim um caso? A Leonélia tá chorando agora. Eu acho, acabei de ter a resposta, não precisa nem responder. É difícil. É bem difícil, você tá vendo, né? Então, assim, é difícil manter o distanciamento profissional para conseguir lidar com os problemas das mulheres todos os dias que chegam até você? É difícil, mas é muito importante a gente ter em vista que distanciamento não é frieza. Porque uma pessoa que sofre violência dentro da sua família, ela já está tão fragilizada e de muitas vezes chegar nos lugares e pedir ajuda e falar o que está acontecendo e as pessoas nem olharem para ela, que a primeira coisa que a gente precisa ter com aquela pessoa é empatia. Ela saber que ela não está sozinha. Então, assim, é muito difícil alguém que já vem de uma relação de violência dentro da sua casa, dentro da sua família, por parte, em grande parte das vezes, do seu marido ou companheiro, que são os agressores da maioria dos casos. Mas a gente também tem casos em que são filhos e que são netos. Ainda mais com esse
triste e lamentável o avanço do uso de drogas. A gente vê que muitas famílias hoje são sustentadas pelas aposentadorias dos idosos. E acontece de, por exemplo, um neto que é usuário de drogas agredir a avó para poder ter acesso ao dinheiro da aposentadoria para usar drogas. Então, não são só os maridos e companheiros. Então, a forma como aquela pessoa, quando ela chega para buscar ajuda, ela já está tão dilacerada, ela já tão descrente de que ela pode sair daquilo, que a primeira coisa que ela precisa é de empatia da nossa parte. Então, distanciamento não é frieza. A gente tem que ter para quem não distanciamento. sabe o significado, gente, é a capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro. Pessoas que não têm empatia, que não têm sentimento de culpa, têm que ir para o psicólogo, correndo. Porque é um dos sintomas de psicopatia, é isso. É você não conseguir se colocar no lugar do outro e você não ter culpa sobre coisas erradas que você faz. Você não se sentir culpado. Isso não está certo. Isso é um problema mental. Então, se você se sente assim, ou se você convive com alguém que tem pelo menos esses dois sintomas, que age assim na vida, você realmente precisa de ajuda. Mas quem precisa mais de ajuda é essa pessoa. E acaba que muitas vezes elas se apegam com a gente por causa disso. Porque, assim, ela não tem outra pessoa para conversar. É a advogada que atendeu, é a psicóloga, é a assistente social. Então, às vezes acontece delas nos procurarem para conversar todos os dias, porque elas não têm outra pessoa para conversar sobre aquilo. Então, embora eu esteja ali na condição de advogada, de técnica, exercendo a minha função profissional, eu sou também uma mulher, que estou ouvindo outra mulher. Então, assim, a empatia, o profissional que age com empatia com aquela pessoa que buscou a sua ajuda, ele vai poder dar uma segurança diferente àquela pessoa entender que ela tem uma saída, que ela pode buscar ajuda e que é possível, que é uma coisa que não está tão longe. É preciso a pessoa realmente seguir, é muito difícil, tem situações que são delicadas, tem situações que se arrastam por mais tempo, mas a pessoa tem que insistir. Assim, é muito bom quando a gente encontra pessoas, como eu já encontrei algumas mulheres que eu atendi há anos atrás e me reconheceram em algum lugar, aí vem me contar o que aconteceu e deu uma volta por cima, assim, foi estudar, foi fazer outra coisa, vale conseguiu pena, romper. né? Vale claro, a pena sempre vale a ajuda pena acreditar na vida. E de forma pacífica, porque às vezes a gente é tão agredido na vida que a gente fica violento, né? Porque violência gera violência. Então, assim, deixar de pensar em ter uma reação violenta, porque eu quero matar, eu tô sofrendo tanto que eu quero matar essa pessoa. Não, tente ir pelo lado pacífico, porque quando você bota paz pra dentro da sua vida, as coisas se resolvem de forma melhor. O ódio leva a gente por caminhos muito ruins. Então é bom a gente também fazer a nossa cabeça, por mais revoltado, por mais sofrido que a gente esteja, para tentar de fato conseguir chegar numa solução pacífica, que inclusive é uma das partes da sua profissão, né? Com certeza. Tão entretida no assunto com a Leonélia que eu entrei no ao vivo e não falei com vocês. Olha, essa é a Leonélia Pereira. Diga oi aí pro pessoal. Onde é que encontra você, Leonélia? Como é que as pessoas que estão sofrendo violência doméstica hoje em dia, como é que elas procuram algum órgão? Onde é que é? Então, a sede da OAB fica na rua Mateus Nunes Dourado, ali atrás da Câmara de Vereadores. E o telefone é 3641-3766. Durante a semana eu também trabalho como mediadora judicial no Sejusc da FAI, que fica ali no Recanto das Árvores. Lá a gente não trabalha com situações de violência doméstica, mas qualquer situação que chega lá que for necessário para fazer a orientação, isso é situação que eu posso atender através da OAB e as minhas colegas, Thaís e Laís, a gente faz o encaminhamento necessário e o que tiver ao nosso alcance a gente está lá também. No Sejusc da FAI, Rua Rio São Francisco, número 561, o telefone 3642-1272. Então, gente, assim, se souber de alguém que está sofrendo aí com abusos, né, seja de qual natureza for, compartilhe com essa pessoa esse programa, fala para ela assistir, de repente é uma luz, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Selma Souza, tudo bom, meu amor? Vani Ribeiro, muito bom esse tema de hoje, também acho, Vani. Juliana Maria, tudo bem? Thaís, parabéns, Leonélia Pereira, você me representa muito. É a vice-presidente da Comissão da Mulher. Que bacana, Thaís. Obrigada pela audiência, viu? AOB, aquele recadinho que eu mandei no ar, obrigada, adorei. Vou agradecer ainda, quando eu me recompor. Fiquei emocionada, tinha chorado, gente. Meu amorzinho, tudo bom? Te amo. Conceição Figueiredo, e aí? Thaís, parabéns, Leonélia Pereira, parabéns pelo seu trabalho à frente da Comissão da Mulher. Tenho muito orgulho de estar contigo nessa luta. É luta mesmo, né?
engraçado, né, gente? Os anos passam e as mulheres continuam lutando, né? A gente só vai acumulando, né? Acumulando funções e batalhas. E a pauta vai crescendo, né? E um beijo pro Edivaldo também. Tudo bem, Edivaldo? Deixa eu botar uns coraçõezinhos aqui pra vocês. Ó, vocês que estão procurando o meu Facebook, eu tô como Gabi Monteiro Oficial, tá? Porque eu tenho dois, um é pra família, outro é pro trabalho. Então me sigam no meu Facebook, Gabi Monteiro Oficial, e no meu Instagram, Gabi Monteiro Oficial também. Vou adorar, tá? Beijo, gente! Ô, Leonélia, a violência doméstica não é uma agressão pontual. Ela normalmente continua com o tempo. Então, assim, se você já sofreu uma vez, provavelmente você vai sofrer de novo. Então, não bote para baixo do tapete esse problema que te aconteceu. Eu queria te fazer duas perguntas pontuais. Uma delas é: todo mundo acredita que entre briga de homem e mulher não devemos meter a colher. Quando é a hora de meter a colher? Devemos ou não? Até que ponto gente de fora deve se meter? Meter a colher é necessário. Se a gente não meter a colher, alguém depois pode meter a faca, pode meter um tiro. Então, pode virar uma coisa mais séria. Então, meter a colher não é entrar na briga para apanhar junto. Meter a colher é oferecer informação, é oferecer ajuda, sentar ali com a pessoa para conversar e falar para ela que existe, por exemplo, um centro de referência da mulher, que é público, e ela pode buscar o atendimento. Aqui em Irecê, por exemplo, atende todas as mulheres da região e tem atendimento psicológico, jurídico, tem assistente social. Ela pode levar a informação para a pessoa abrir esse link, assistir esse programa, buscar a gente na UAB, buscar a associação de bairro e buscar os caminhos possíveis para romper com aquele ciclo. Então, quando a gente oferece essa informação para uma pessoa que a gente sabe, ou pelo menos imagina que está passando por uma situação daquela natureza, a gente está metendo a colher. Então, meter a colher não necessariamente é um tipo de intervenção violenta, mas é uma intervenção para romper com aquela violência de alguma maneira. E a informação, sem dúvida, é o caminho melhor para fazer isso. Então, eu tive a oportunidade, há uns 15 dias atrás, eu gosto de repetir isso porque foi muito marcante para mim, também muito importante, de dar uma aula durante 3 horas para a turma dos novos soldados da Polícia Militar, do batalhão daqui de Irecê. 56 soldados. Para falar disso aqui, para falar de violência doméstica, da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio. Então, foi uma oportunidade muito importante para mim como profissional, chegar naqueles futuros policiais e falar de um assunto que vai fazer parte do cotidiano deles, porque muitas vezes, na hora dos flagrantes, a primeira pessoa que representa o Estado, que essa mulher vai ter contato, é a Polícia Militar. E aí eu falei para eles... Os homens têm que ter sensibilidade, sim, né? Gente, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Esse programa não é uma conversa contra os homens, tá? É contra a violência. Exatamente. Tá? Porque a maioria das pessoas que sofrem violência doméstica são do sexo feminino. Então, a gente tá falando um pouco mais do sexo feminino. Mas, na verdade, é um programa contra a violência. Exatamente. E aí, né, que é o que a gente estava conversando no intervalo, né, Helena? Exatamente. Então, falar com os homens, o homem quando escuta um programa desse, ele não deve se sentir atacado. A não ser que a carapuça tenha vestido até seu pé, né, meu filho? Aí você pode se sentir atacado mesmo que eu tô te atacando. Mas se você é um homem que apenas te falta informação, apenas você percebeu agora que a sua conduta não tá correta, nunca sempre tarde pra mudar, né? Então sempre é tempo. É por aí. Então é um programa não à violência. E não só a violência com mulher, é com qualquer um. Exatamente. Mesmo porque que tipo de mulher é essa que se agride, né? Mulher se agride também, né? Então a gente é muito feminista, mas tem mulher que se agride. Então é um programa não à violência, de forma geral, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Leonélia. Eu já sei disso do ponto de vista da psicologia, que eu já conversei muito sobre isso com a doutora Beth Monteiro. Mas do ponto de vista técnico, né? Relações conjugais que se baseiam na violência podem traumatizar adultos e crianças para sempre? Por exemplo, uma criança que vê o pai gritando com a mãe, ou vice-versa, tratando com desrespeito, ou até um caso como uma agressão física dentro de casa, na frente da criança. O que é que pode acontecer com essa criança no futuro? Pode acontecer que essa criança vai crescer com a impressão de que a linguagem da violência é a solução para todos os problemas. Então, toda vez que existe uma conversa, começa-se uma conversa, as pessoas se alteram e depois culmina em agressões verbais ou físicas, e depois a questão para, a criança entende que a violência é que soluciona e que a violência é o caminho para encerrar a discussão.
E aí ela pode reproduzir esse tipo de comportamento, ou ainda que não reproduza, ela pode internalizar que essa é a solução e aceitar quando alguém fizer isso com ela. Porque foi o que ela viu dentro de casa toda a vida. Então, a gente vê essas duas situações. Então, peraí, trocando em miúdos. Uma criança que vê o pai agredindo a mãe dentro de casa, ou a mãe agredindo o pai, seja verbalmente, seja com violência, violência emocional, ou né, apenas com palavras. Uma criança que vivencia isso no seu dia a dia. Gritos, palavrões, desrespeito entre mãe e pai. Podem ter um relacionamento dessa forma no futuro, por buscar pessoas assim, por achar que esse é o jeito. Podem ter também problemas no trabalho, né? Não saber... Isso não é consciente, mas a pessoa acaba caindo numa situação semelhante. Porque ela já conhece, volta da zona do conforto, entre aspas, né? É isso que eu conheço. Cai lá de novo. Isso. Não é processo consciente, mas a pessoa cai numa situação parecida. Porque aquele padrão de comportamento que ela conhece é o padrão que ela vai externar e é o padrão de gente que ela vai atrair. Muitas vezes assim, não é um processo consciente, mas a gente vê. Não querendo generalizar, não quer dizer que isso é uma coisa hereditária que vai passar de uma geração para outra, mas não é hereditária, é exemplo, né, gente? Mas muita gente acontece isso. Quando você vai ver a situação de uma pessoa adulta que está sofrendo violência, muitas vezes era a situação que ela viu acontecer com a mãe ou com a avó. E aí ela caiu naquela situação. Ela não quis aquilo. Não foi um processo consciente. Mas muitas vezes a pessoa reproduziu aquele comportamento e caiu naquela situação. E aí na hora que o marido começou a falar mais alto, começou a xingar, começou a fazer esse tipo de coisa, ela não estranhou porque ela já estava habituada a ouvir aquilo em casa. Então, às vezes dá um alerta e a pessoa corre. Mas às vezes a pessoa ouviu e já naturalizou porque... natural. Se torna natural, uma coisa tão absurda. Então, gente, vocês estão vendo a dimensão do efeito que isso pode... É um efeito dominó, né? Que a gente não está sendo prejudicando só o nosso relacionamento. A gente está prejudicando uma pessoa que a gente ama tanto, que é o nosso filho, né? Que a gente se importa tanto em tentar dar a melhor escola, tentar dar tudo. E, de repente, a gente está dando tudo de melhor com os piores exemplos. É verdade. Aí você fala dos problemas no trabalho. Acontece muito, por exemplo, problemas de saúde. Hoje, no Brasil, mais de 30% dos gastos em urgência e emergência são de atendimentos em agravos de casos de violência doméstica e familiar, de pessoas que sofreram agressões dentro de uma relação doméstica. Não necessariamente dentro da sua casa, mas por parte de alguém com quem ela mantém um vínculo familiar ou afetivo. E esse caso chegou no SUS, chegou na urgência e emergência. Então, mais de 30% dos gastos hoje são dessa natureza. Então, o INSS, por exemplo, já está entrando com ações contra os agressores das mulheres que precisaram de benefícios da Previdência por conta de violência doméstica, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte para os dependentes. O INSS já está entrando com ações regressivas, já tem algumas ações dessa natureza contra o agressor, para ele devolver aos cofres públicos o que o INSS teve que pagar para aquela mulher ou para os seus dependentes em decorrência da violência. Ai, que loucura, o ser humano é muito doido, né, gente? Nem à toa que a psicologia é a profissão do futuro, você sabia, né, Rai? É a profissão do futuro para 2030, a psicologia, que a gente está cada vez mais doido. Gabi, só fazendo uma consideração aqui, que a violência é um fenômeno social, né? Você tem criado mecanismos de controle, porque eu tenho a impressão que não vai se acabar com a violência, né? É uma coisa, faz parte do instinto do homem. Lamentavelmente. Eu queria voltar para INC. Homem não é bicho, não pode ter esse instinto, não. Infelizmente, né? Eu queria saber o seguinte, com relação à atuação na prática do OAB, já que tem uma comissão importante, aquelas mulheres que estão agora se sentindo, né, numa situação difícil de violência doméstica ou familiar, como é que elas devem fazer para procurar o OAB? Esse serviço é prestado, é gratuito? Como é que é isso? Então, o que é que acontece? A comissão da OAB, ela não é uma comissão apenas para assistência às mulheres nessa situação. Então, nossa comissão acompanha a atuação, por exemplo, das delegacias. Nós temos um bom diálogo com as delegacias para acompanhar o monitoramento da aplicação da Lei Maria da Penha, medidas protetivas, e a gente está sempre em contato, né, com as delegacias e com o Poder Judiciário. O Centro de Referência da Mulher é público e gratuito e atende todas as mulheres nessa situação do território de Irecê e fica aqui em Irecê. Nós temos também um bom contato com as meninas que trabalham lá
e a gente está sempre em diálogo, porque esse diálogo em rede, ele é muito importante. Mas há situações que nos chegam e a gente acaba acompanhando também. Então, por isso que eu dei o contato da OAB aqui na hora do intervalo, que a gente falou aqui com o pessoal do Facebook, né? A gente vai dar depois, quando terminar o programa, gente, vão lá no meu Instagram, no @GabiMonteiroOficial, que eu vou falar com a Leonélia ali e vou colocar o endereço dela de Instagram, vou colocar o telefone, pra você que estiver vivendo aí alguma situação de violência doméstica, seja homem, seja mulher, seja vovô, vovó, filho, saber. E até pra denunciar também, né, Gabi? Também. E aí a gente acompanha. Se eu ver, eu denuncio, viu? Pode ser anônimo, né? Pode. Pode. Eu denuncio. Eu sou sim. dessas. Eu sou dessas. Sim. E em relação ao comportamento, me permita só mais um comentário sobre o que você falou, Rai. Não é nenhuma questão de instinto da violência. O que a gente percebe é que na nossa sociedade brasileira, que ainda é muito machista, há um estímulo a que os homens sejam violentos. E entre si também. Então, o comportamento violento masculino, ele é naturalizado e estimulado. Então, homem não leva desaforo para casa, homem não aceita desaforo de outro homem. Por isso que acontece, os homens são as maiores vítimas das mortes violentas, dos acidentes de trânsito, da discussão do bar. E as mulheres são mais vitimadas dentro de casa, porque é o ambiente onde elas mais estão. Os homens estão mais na rua, estão mais nesses ambientes. Então, o estímulo a essa cultura de violência também vitima os homens. Então, não são só as mulheres que são vítimas do machismo. Em algum momento, por conta dessa situação, os homens também são vítimas do próprio machismo. E quando se trata dos homens negros e a gente vê aí a junção do racismo com o machismo, são as maiores vítimas. Então, o genocídio da população negra, a gente for ver os homens jovens de 15 a 24 anos no Brasil, são as maiores vítimas de homicídio e de acidentes de trânsito. Vixe, Maria, se for entrar nessa área aí, então, a gente tá frito. Não é instinto, né? Não é instinto, é um estímulo a um comportamento e que a gente pode mudar. Podemos mudar. Claro. Não a violência, né? Eu acho uma pena terminar o programa. Daria pra fazer uns 15, né? Mas vai ter volta, né, Gabi? Oi, vai voltar, não tem jeito. Você vai voltar, tá, Leonélia? Estou à disposição. Vamos continuar esse assunto, tá? Então o programa não acabou. Leonélia Pereira, advogada, mediadora judicial, presidenta da Comissão da Mulher e advogada da OAB Irecê, autora do livro Terra dos Arcanjos, que é uma historiografia da cidade de São Gabriel, que ela escreveu com o pai dela, João Porcino Pereira, né? E Leonela Pereira. Esse livro vocês encontram também aqui na Mona Lisa, na livraria Terra dos Arcanjos. Você que é de São Gabriel vai adorar. A historiografia da cidade toda. Obrigada pela sua presença, viu, querida? Adorei o assunto. Vamos retomá-lo em breve, certo? Para continuar esse papo. Mande seus beijos. Eu agradeço a você pelo convite, Rai, aqui pela parceria. Muito bom poder aproveitar o espaço da Caraíbas, que é uma rádio que tem tanta audiência para falar de um assunto ainda espinhoso, mas necessário e muito importante. Agradecer não só a mensagem, mas a confiança da OAB e da Comissão da Mulher Advogada nesse trabalho que a gente vem fazendo. E dizer que eu estou à disposição no que eu puder colaborar com pesquisa, com o enfrentamento, com todo esse debate que a gente vem fazendo aqui na região, que a gente vai continuar trabalhando com isso, porque enquanto essa violência estiver acontecendo, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar insistindo para que ela realmente diminua, acabe e a gente possa ter uma vivência de paz e não precisemos mais meter a colher em lugar nenhum. Pois é. Gente, valeu pela audiência. Vocês querendo contar comigo, estamos aí, viu, Leonela? Pode contar. Obrigada, viu? Obrigada por hoje. Obrigada a você que esteve ligada no Acontece Lá em Casa. E amanhã tem mais, viu?